let me say something. Congratulations! It's your last day for this model, right? So congratulations. Come, come, come. Let's go because today, as you know, today is the day for Real English, okay? Real English. Essa é a aula em que a gente vai começar a explorar um dos temas em que nós aprendemos durante esse módulo, mas a gente vai explorar com mais vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá aí no seu clima de aula? Já entrou? Já saiu das redes sociais? Já deixou o celular um pouquinho no cantinho? Porque chegou a sua hora. Chegou a hora que você separou para você no seu dia, para estudar, para melhorar o seu inglês, de olho naquela entrevista de emprego, de olho naquele emprego que você sempre sonhou, de olho naquela viagem que você sempre imaginou, nos amigos que você vai fazer quando você já estiver se comunicando em inglês, hein? E tá cada dia mais perto. Fala sério, você tá sentindo, né? Eu sei que você tá sentindo, porque eu acredito que com este método, utilizando as nossas metodologias, as nossas técnicas e se organizando, sendo o ator principal do seu aprendizado, não tem outro caminho. Você vai conseguir sim ter o inglês que você sempre sonhou. E hoje, como você viu, durante esse módulo, um dos nossos temas foi trabalhar sobre relationships, sobre relacionamentos, certo? E hoje, o nosso Real English traz para vocês uma coisa, não vou dizer pesada, mas uma coisa que tem sido debatida muito nos dias atuais, então é muito importante a gente discutir sobre abuse relationship. Então, relacionamentos abusivos. E hoje a gente tem uma atriz, a Reese Witherspoon, e ela vai falar sobre relacionamento abusivo, um relacionamento abusivo que ela viveu com a Oprah Winfrey. Não sei se vocês sabem. Eu amo, eu adoro. Talvez por isso tenha muita Oprah aqui no nosso curso. Mas uma outra coisa muito boa para quem gosta de Oprah, se quiser fazer listening com a Oprah, começar a trabalhar, é que ela tem um inglês muito limpo, né? Por ser repórter, precisa ser 100% clara. Isso ajuda muito a gente a compreender. Então, a gente vai hoje estudar aqui. O link está aqui, meu amigo, minha amiga, simpáticos. É só clicar e estudar. Como você sabe, você pode parar essa aula quantas vezes você quiser e você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, a gente vai trabalhar o contexto de relationship no Real English, ok? Então, a gente vai ver como é que no mundo real as pessoas falam sobre relacionamentos. E nesse ponto em específico, a gente vai ver um pouquinho sobre relacionamentos que não deram certo. No caso dela, the abuse relationship, olha aqui, on the abuse, she was talk about the abuse relationship that changed her. Um relacionamento abusivo que, é de no passado, então, que transformou, que mudou ela, tá bom? Deixa eu adicionar minha canetinha aqui, para que eu dê uma aumentada, acho que ficou melhor para vocês, né? Deixa eu acionar minha canetinha, vou botar preto, ok? Vambora! Então, vambora para a nossa aula. What's the most difficult decision you've had to make to fulfill your destiny? For me, probably leaving an abusive relationship. Pronto. Vamos devagar, tá? Vai ter uma outra pessoa que vai falar também e depois a nossa entrevista vai ficar apenas focada na Oprah e na Reese, porque a Oprah fala com a menina, a outra entrevistada, que vou pegar um pouco aqui. A entrevista é maior, eu só peguei um pedaço para vocês, vou ficar um pouco aqui nisso aqui sobre relacionamentos abusivos, porque é interessante, porque é uma coisa, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha a pergunta da Oprah. Ela disse, what is the most difficult? The most difficult. Opa, então eu vou lá e percebo que ela tá falando lá no superlativo. Qual foi a coisa mais difícil? Lembra que a gente viu aqui na nossa fase dedutiva sobre comparativos e superlativos? Então, a gente viu que in difficult, que é um adjetivo em que eu tenho mais de duas sílabas, para o superlativo eu preciso colocar, the most. Ok? Lembrou? Maravilha. Então, what is the most difficult decision? Qual foi a decisão mais difícil you've had to make to fulfill your destiny? Fulfill é tipo assim, para preencher o seu destino, tá? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui para vocês. Não sei se eu coloquei preencher, para cumprir. Eu coloquei cumprir, tá? Mas é essa coisa de preencher, para dar essa ideia de completo, né?
de que vai dar vai trazer um resultado. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é essa estrutura aqui, ó. You've had, ok? You've had. O que a gente tem aqui? A gente tem o you, a gente tem o have, que virou you've, ok? E depois a gente tem o particípio passado do verbo have, que quer dizer had. Essa estrutura, tirei o you've had, arrumei you have had. Essa estrutura, present perfect. Lembra que o present perfect é aquele ponto no passado, um passado sem tempo? É aquele ponto onde uma ação aconteceu no passado, mas que essa ação do passado, ela veio trazer consequências, efeitos muito fortes aqui no presente. E está extremamente, corretamente utilizado nesse contexto, né? Então, o que você fez, né? A decisão que você tomou no passado para cumprir o seu destino, para que, né, a coisa... para que você estivesse aqui, do jeito que você está hoje. Mais ou menos nesse sentido. Então, opa, no passado, que trouxe resultado para aqui. E aí, a Reese diz, for me, provavelmente, living an abuse relationship, tá? Então, provavelmente foi deixar, foi abandonar, foi me sair, como a gente diz aqui na Bahia, de um relacionamento abusivo, ok? E aí, a outra menina vai falar e a gente volta. Vambora! Ok, vou dar uma paradinha porque, embora não esteja falando sobre relacionamento, quer dizer, até que tá, né? Mas não relacionamentos amorosos, tá falando de relacionamentos entre pessoas. O que ela fala é muito interessante. Ela diz, for me, it was realizing. Pra mim foi entender, né? Porque esse realize não é essa ideia de realizar, é entender, é prestar atenção, é finalmente sacar. Então, for me, it was realizing that I was not. Ó, eu tenho passado aqui, ó. Esse aqui é o past continuous, lembra? Ó, ing. E eu tenho o past continuous. Então, ela diz that I was not going to be friend. De que eu não seria, ó, going to, dando essa ideia de futuro. De que eu não seria amiga, né? Não seria amiga with everybody on my path. On my path quer dizer no meu caminho. Então, para mim, foi perceber de que eu não seria amiga de todo mundo, né? Que eu não conseguiria ser amiga de todo mundo durante o meu caminho of achieving what I want, para conseguir o que eu queria. Então, eu não ia precisar ser amigo de todo mundo. É que eu não ia conseguir, na verdade, ser amigo de todo mundo. Nesse processo, provavelmente, ia dar uma merda, eu ia fazer inimigos. Então, foi mais ou menos isso que ela disse. Ela disse, for me, it was realizing that I was not going to be friends with everybody on my path of achieving what I wanted. Ok? Aí ela diz, I would have to. Eu teria For que. me, I it would was have to. It's not that realizing that profound. I Não é tão was not going to be profundo. Então ela olha até pra with menina, né? Pra everybody Reese. along Então, the tipo, não é tão path profundo como of que achieving ela what I passou, wanted. né? De That I sair de would um have to. relacionamento It's not abusivo. that Então ela diz, profound, but it's that I not would that profound. make enemies, But I make would people that make would not be my enemies. friends and Mas eu be okay faria, with that. faria inimigos. Enemies. Então não ia ser de boa amizade com todo mundo, não. Mas ia chegar uma hora que eu ia fazer inimigos. Aí ela diz, make people that I would not be my friends and be okay with that. Então ela disse, as pessoas, né, aceitar que as pessoas não seriam meus amigos e ficar ok com isso, não ter problema com isso, ok? Então para ela foi uma coisa que mudou o destino dela, perceber que para ela chegar onde ela queria, no meio do processo ela ia fazer inimigos. Alguns amigos iam se transformar em inimigos e que nem todo mundo naquela trajetória, no path, né? Na trajetória, no caminho dela ia ser paz e amor, ia ser amigo. Beleza? E aí a gente vai dar uma olhada na Oprah dizendo, ó, vou ficar aqui com essa parada do relacionamento abusivo porque o tema é interessante. Vamos ouvir.
Okay, I have to follow up to leaving an abusive relationship. What was the decision? There's a moment. Was it physically, verbally, verbally, both? Psychological. Ok, a Oprah disse o seguinte, ok, I have to follow up. I have to follow up, que eu acabei colocando tudo junto aqui, tá? Ele meio separadinho. I have to follow up. I have to follow up to live in an abusive relationship. Ok, eu vou seguir aqui com essa história do relacionamento abusivo. Eu preciso dar uma ênfase para isso aqui. Eu quero dar uma ênfase para isso aqui, tá? Aí ela diz, what was the decision? What was the decision? Então, was, dando esse passado. Repete comigo. What was? What was? What was the decision? What was the decision? What was the decision? Então, qual foi a decisão? Que decisão foi essa? What was a moment? Repete. What was a moment? What was a moment? What was a moment? Very good. Qual foi o momento? Aí ela diz, what is it physically or verbally? What is it physically or verbally or both? Both. Repete comigo, ó. O som do TH, o som da linguinha. Both. Both. What it was physically or verbally or both? Então, foi físico, foi um relacionamento abusivo fisicamente, verbalmente, ou os dois. Então, foi o que ela quis saber. E aí a gente, deixa eu deixar aqui. Psychological, verbal, okay. and yeah. Okay. Yeah. And at what moment? Was it several instances or Yes. at some moment you decided? It's something. Ok, então vou voltar um pouco, porque ela vai falar bastante, e a gente vai parar na Oprah, onde ela disse psychological. Percebe? Tem um P aqui, esse P não fala não, P é mudo, esse P aqui, ó, ele é mudo. A gente não diz psychological, tá? A gente diz psychological, psychological. Repeat, psychological, psychological. É como se a gente fosse dizer psicólogo em português. Você percebe? Eu não sei de que estado você é, mas eu digo assim, ó, psicólogo. É da Bahia, a gente fala assim, ok? Mas se a gente for olhar mesmo, não tem esse I depois do pi, né? Psicólogo, psicólogo. É igual a gente falando advogado, advogado. Deveria ser assim, mas eu não sei você, mas eu falo advogado. Tem gente que diz advogado, colocando algumas vogaizinhas. Então, em português, essas palavras seriam meio mudas. Aqui a gente tem um P também mudo, tá? Psychological. Verbal and yeah. Falei, pensei, yeah. Aí a Oprah diz, ok. One moment. Was it several instances? Então, foram vários casos, foram vários momentos. Aí ela diz, yes. Aí a Oprah diz, some moment you decided. Em algum momento você decidiu, ó. É de no passado de verbo. Verbo regular. Ok? Verbo regular. E o que eu tenho? Eu tenho esse verbo no passado. Ok? Então, o verbo decide. Decided. Ok, então vamos ver o que a Reese diz. It's something. So a line got drawn in the sand and it got crossed, and my brain just switched, and I knew it was going to be very difficult, but I just couldn't go any further. But it was profound, and I was young, really young. Ok, então ela diz: a line got drawn in the sand and it got crossed. Bem profunda, é tipo assim, como se fosse uma linha que foi desenhada na areia, ok? In the sand, na areia, e eu cruzei. Ela teve esse movimento, né? And I got crossed. E eu cruzei essa linha, não permitir mais que isso acontecesse. I got crossed. Aí ela diz, and my brain just switched. My brain just switched. Meu cérebro mudou. Então, ó, tipo de sabe switch como a gente diz aqui no Brasil, switch, que a gente, de luz de lâmpada, pronto. Então, essa ideia de virou a chave. Aí ela diz, and I knew, e eu sabia, and I knew it was going to be very difficult. Eu sabia que seria muito difícil. Ó, como é que ela diz, ó.
seria muito difícil. It was going to be very difficult. And I knew it was going to be very difficult. But I just couldn't go. I just couldn't go any further. Eu não poderia ir mais longe, eu não poderia ir mais adiante. Olha lá, o further, falando dessa ideia de... Deixa eu puxar ele aqui, ó. Se a gente for pegar ele vem do far, ok? E essa estrutura dele aqui tá indo, eu não poderia ir mais longe, eu não poderia ir mais adiante. I just couldn't go any further. It was profound. Você vê que ela tá usando muito no passado. Isso aqui é ótimo para você revisar, olha só, os verbos no passado. O knew, que dá a ideia do nosso verbo irregular, né? Porque no presente ele é know. Então, eu tenho verbos irregulares aqui. Por que ela tá usando tanto no passado? Porque a história que ela conta é uma história no passado. Você percebe que não há o uso grande do present perfect aqui. Houve alguns momentos, ó, o Prochulance lá em cima, mostrei para vocês, mas por que não é? Porque foi uma ideia, uma história que começou no passado e terminou no passado. É uma ação acabada no passado. Por isso que ela utiliza muito o simple past, que a gente sabe que é o passado que a gente tem que utilizar. Right? Very good. Então ela diz, ó, it was profound and I was young, very young. Então, outra coisa importante é o som do young. Você vê que ele fica preso aqui nessa região? Young. Você não vai dizer young, ok? I was very young. Largou lá. Very good. Vamos continuando. And that made all the I difference. could never be the person I am today. I was a different person too. It Yeah. changed who I was on a cellular level. The fact that I stood up for myself, the fact that, none of leaving those situations is easy because it's wrought with self-doubt, particularly if someone damages your self-esteem, Yeah. which is, Yeah. I mean, people say to me, they knew me then, they're like, I didn't have self-esteem, and I'm a different person now. And it's part of the reason I can stand up and say, yes, I'm ambitious, and yes, because someone tried to take that from me And it's before. also part of the reason why Ok, vamos parar por aqui, lembrando que você vai poder sempre voltar nessa aula. E o principal, eu vou deixar esse material aqui para que você faça download, mas o principal, simpatia, é que você faça o seguinte, clique no vídeo, assista 1 milhão de vezes, escute de novo, ok? Então, a Oprah diz assim, ó, and that made all the difference. E isso fez toda a diferença, ó, made no passado também. And that made all the difference. O que fez toda a diferença? O fato dela ter dito para ela mesma que ela não conseguia mais seguir com aquele relacionamento, né? De ter caído a ficha. Lembra que a gente leu aqui em cima quando ela disse, olha, foi uma linha que eu atravessei, tipo uma linha na areia. Eu até coloquei isso para vocês, eu disse, ó, foi uma linha desenhada na areia e eu cruzei, ela cruzou. Então, meu cérebro mudou. Ela disse que num determinado momento, a forma como ela via aquele relacionamento mudou. Ela sabia que ia ser difícil. E a Oprah comenta, ó, and that made all the difference. E isso fez toda a diferença. Aí ela diz, I could never be the person I am today. Eu nunca poderia ser a pessoa que eu sou hoje. Como? Com aquele relacionamento lá, tá? Então, ó, I could never be the person I am today. Eu jamais poderia ser a pessoa, né? Eu nunca aqui. Então, eu nunca poderia ser a pessoa que eu sou hoje. Esse could, dando essa ideia de poderia. Aí ela diz, I was a different person. Eu era uma pessoa diferente. I was a different person. I was a different person. Percebe? Person. Repete. Person. I was a different person. Tá querendo sair o difference, né? Different. Contei. I was a different person. It changed was who I was. It changed who I was on a cellular level. Nossa, que profundo. Ela fala, ó, aquilo mudou, ó, isso, né? Aquela coisa que ela tá falando, relacionamento abusivo. Changed who I was. Mudou quem eu era on a cellular level. No nível celular. Tipo assim, é tão profundo, né? Aí ela diz, the fact that I stood up for myself. O fato de eu começar a me defender, de eu começar a
acreditar em mim, defender os meus pensamentos. Eu ainda botei aqui, ó, o fato que me defendia, né? Então, começou a me mudar desse jeito, profundo. Aí ela diz, none of living those situations is easy. Sair dessa situação, nunca sair dessa situação é fácil. None, esse none, que é essa negativa, não é none, ok? Tá? Eu botei aqui, ó, nada, então dá essa ideia de negativa, nunca, nada. Então, none, morre no N, esquece o E aqui, tá? Ó, none. None of living those situations is easy. Nada relacionado a sair dessa situação é fácil. It's really rough with self-doubt. É muito profundo a dúvida de quem você é, né? Então, essa ideia de self-doubt é de duvidar de si mesmo. Eu coloquei aqui, ó, é realmente forjado em dúvidas. Mas aqui é bem formal essa ideia de forjado em dúvida, mas realmente eu vivia mergulhado na dúvida. Era muita dúvida. Ela disse, particularly if someone damages your self-esteem. Particularmente se alguém damage prejudica, vamos colocar assim, nessa ideia de prejudicar, nessa ideia de ferir, nessa ideia de magoar, eu coloquei como prejudicar aqui para vocês. Então, ó, if someone damages your self-esteem. Self-esteem quer dizer a sua autoestima, ok? Ela disse, which is, aí a Oprah concorda, yeah. Aí ela vem, people say to me. Então, você pode ouvir esse to, como eu falei aqui, people say to me, ou você pode ouvir ela dizendo, ou algum outro americano, people say to me, say to me, ok? People say to me, they knew me then. As pessoas que me conheciam antes, ó, they knew me then, que me conheciam lá, naquela época. As pessoas me dizem hoje, I didn't have self-esteem. You know, as pessoas me diziam, as pessoas que me conheciam naquela época, me dizem hoje que eu não tinha autoestima. Aí ela diz, you know, ó, feelers. Eu tô querendo que alguém concorde comigo. You know. Aí a Oprah diz, ó, afirmativa. Então, tipo, verdade, tá? Aí a Reese disse, I'm a different person now. I'm a different person now. And it's part of the reason I can stand up and say, yes, I'm ambitious. Because someone tried to take that from me. Então, ela disse, eu sou uma pessoa diferente agora. É por isso que eu posso me levantar, né? Essa ideia do stand up. É levantar no sentido de se levantar em defesa de alguma coisa, né? Tá nesse sentido aqui. Ela disse, and it's part of the reason. E é parte do motivo de hoje eu me levantar e eu dizer, sim, eu sou ambiciosa, porque alguém tentou tirar isso de mim. Ó, because alguém tried to take that from me. Porque alguém tentou tirar isso de mim. E ela tá ainda se referindo ao relacionamento abusivo que ela teve. Aí ela diz, You want to, or a part of your drive is telling the complexity of those stories for other women. Aí a Oprah disse, it's also part of the reason why you want to... Então, é também, ó, also, que vai dar essa ideia de também pra gente, tá? Em inglês tem dois tambéms, no mínimo. To e also. A ideia é que o to, na maioria das vezes, ele vem no final da frase e o also vem ali no meio, tá? Então, ó, it's also também. It's also part of the reason why you wanted to... É também parte do motivo porque você queria... Or a part of your drive is telling the complexity of those stories for other women. Então, é parte da sua vida, é parte da sua verdade, é parte da sua... Porque esse drive, essa ideia de dirigir, né?
Mas nesse contexto é parte do que você vive hoje, que é contar a complexidade dessas histórias, ó, complexity of those stories for other women, é contar sobre isso. Então a parte do que você traz hoje como verdade para você é você poder dividir isso com outras mulheres, às vezes que estão até passando por cima dessa mesma questão. Veja que eu botei, ó, esse drive como desejo aqui, tá? Porque é bem isso. Então faz parte da sua ideia, do seu desejo, do que te move, é contar isso para outras mulheres. Ok? So, it's telling the complexity of those stories for other women. Então, ó, women, você tá vendo que é mais de uma mulher, tá? Uma só, woman. Woman. Ok? Aí a gente vai ouvir a Reezy agora. It's incredible when we did Big Little Lies, how we would sit around all the women and talk about each one of us had very specific experiences. There was a range of experiences, but there wasn't a woman there that hadn't been affected by abuse. Not one of those women. And it's why we decided to make this show. Very interesting. I don't know if you ever heard, guys, but there was a TV show called Big Little Lies, que é uma dela, ela é atriz e ela também, se eu não me engano, não sei se é escritora ou é diretora é uma história de 3 ou 4. Eu comecei a assistir essa série, é muito boa, mas acabei me perdendo e não consegui dar seguimento. Acho que são 4 mulheres, histórias de vida de cada uma dessas mulheres completamente diferentes, que viram amigas, é bem, bem interessante. Então ela diz, ó, It was incredible. It was incredible when did Big Little Lies. Foi incrível quando nós fizemos, né? Ó, o did, dando essa ideia de passado aqui. Big Little Lies. How we would sit around all the women. Como nós podemos sentar, né? Ao redor. Todas as mulheres sentadas ao redor and talk about each one of us. E falar sobre cada uma de nós. Olha interessante como a gente vai fazer a ligação de sons aqui, nessa estrutura. Deixa eu até realçar essa estrutura para vocês, porque isso é bem interessante. Olha a ligação de sons, como é que a gente fez aqui. Each one of us. Of us. Tá vendo? Você vai juntar o som aqui. About each one of us. Each one of us. Each one of us. Each one of us. Repete. Each one of us. Each one of us. Each one of us had very specific experiences. Então ela disse assim: foi bom sentar, todo mundo conversar, dividir as experiências, né? Ela diz: they weren't. Parou para pensar. Então eles foram. Ela diz: there was, existia, lembra? Se fosse existiam, there were, ok? Então, a gente utilizou o verbo to be no passado, esse verbo to be que vai nos dar a ideia de plural. Was. Ok. There was a range of experience. Então, experiências diferentes, esse range dá essa ideia de diversificado, de coisas diferentes, né? Uma média, uma ideia diferente, uma série diferente de experiências. Então, ela diz a range of experiences, but there wasn't, negando, mas não existia a woman, uma mulher there that hadn't been affected by abuse. Bem profundo, ela disse. Tinha uma série de experiências, tipo experiências diferentes, mas não tinha uma mulher lá que não tinha experienciado, não tinha sido afetado pelo abuso, né? Então, o que ela diz? There was a woman there that hadn't been affected by abuse. Bem profundo, né? Que não tinha sido afetado pelo abuso. Abuso que pode ser de diferentes formas, como ela falou lá em cima, verbal, físico, ok? Ela diz, not one of those women. Not one of those women. Então, nenhuma daquelas mulheres. And it's why we decided to make this show. Então, e foi por isso que nós decidimos fazer o programa. A série, lembra que eu comentei que americano gosta muito de utilizar show, ao invés de dizer TV series ou TV show, ok? Aí a Oprah diz, yes. Oh, a gente não viu a Oprah, né? A gente vai ouvir agora, então bora lá.
And And I was telling you I'm hard earlier- pressed to find any group of women where you can't say it happened to my sister, it happened to my mom, I saw this, or and there's a range of abuse. You know, Right. there's verbal, there's psychological, there's so many things other than physical Yeah. that can be completely detrimental to your self-worth, your self-esteem, and your progress. in And you life. know what? It's all the same. Olha só o que eu fiz. Ela ainda fala aqui, ó, e eu acabei juntando, mas vou separar para vocês, vou arrumar e a gente vai ver a aula aqui, mas quando você for baixar, você vai ver que tá tudo organizadinho, tá? Então vamos aqui. Aí a Oprah diz, yes, I was telling you early. Eu tava te dizendo antes, mais cedo, ó, earlier, que vem dessa ideia de early, de cedo. Então, se eu quero dizer mais cedo, ó, earlier. Ok? Então ela diz, eu tava te dizendo mais cedo. Yeah, I was telling you earlier. E aí a Reese cortou porque queria falar mais. Então ela disse, I'm hard pressed to find any group of women where you can't say it happened to my sister. Então, tipo assim, eu duvido, essa ideia assim de I'm hard pressed to find, é difícil encontrar. Nesse sentido, tá? É muito difícil encontrar um grupo de mulheres onde you can't say it happened to my sister. Onde você não possa dizer, não diga, né? Aconteceu com a minha irmã. It happened to my mom. I saw this. Então, é difícil encontrar um grupo de mulheres onde você não escute isso. Aconteceu com minha irmã, aconteceu com a minha mãe, eu vi isso. There is a range of abuse. Então, ela disse, existe uma série de abusos, nessa ideia de séries diferentes de abusos, de séries consecutivas. Aí a Oprah disse, right. E eu acabei juntando tudo aqui, ó. Esse aqui que eu vou separar, tá? Vai entrar outro parágrafo aqui antes da Oprah dizer yeah, ok? Que ainda é Reese. Então, você já tá vendo aí que quando você pegar no seu material vai estar organizadinho. Então, ela diz, ó. There is verbal, there is psychological, there are so many things other than physical. Então, tem muitas outras coisas além, né? Vou pegar esse other than como além do físico, além do abuso físico. Então, ela tá dizendo, ó, não é só o abuso físico, não. Existem muitas outras coisas. Aí a Oprah diz, yeah. Aí ela continua. That can be completely detrimental to your self-worth, your self-esteem and your progress in life. Isso pode ser completamente desgastante, prejudicial para sua autoestima, para o seu valor próprio, para a sua autoestima e para o seu progresso na língua. Esse worth é uma ideia de valer a pena. Ó, a voz tá quase indo embora. É a ideia de valer a pena. Então, o que ela está dizendo, assim? Que esse tipo de comportamento, de relacionamento, ele pode ser muito prejudicial, muito degradante. Pode acabar com a sua autoestima, com o valor que você dá a você mesmo e com o progresso que você tem na vida. Aí a Oprah vem agora e a gente vai ouvir. Vambora. And you know what? It's all the same because I remember holding as a standard for myself, having grown up watching a cousin of mine who was like my mother's sister, and I grew up in the house with her older cousin, and her boyfriend used to abuse her. So that was my standard. I will never physically abuse her. And as a kid, I was like 10 years old, saw him knock her down the stairs. So my thing was, I'll never let somebody hit me. I'll never let somebody hit me. Ok, vamos parar aqui, porque a gente vai analisar esse discurso, esse pedaço nisso, né, da conversa da Oprah, porque ela ainda fala mais um pouco. Então, antes dela falar mais um pouco, vamos analisar esse pedacinho aqui. Então, ela diz, you know what? You know what? De novo, ó, chamando para conversa. Então, interagindo, feelers. Eu tô chamando para conversa, eu tô dizendo, you know what? Você sabe de uma coisa? Então, ela disse, it was the same. It was the same. Foi igual, foi a mesma coisa. Because I remember holding the standard for myself, Ó, tô aqui, ó. I remember holding the standard for myself, having grown up, watching a cousin of mine. Vamos ver até aqui. Então, eu me lembro de guardar para mim mesmo, de manter para mim mesmo, de não contar a ninguém, né? Tipo assim, de guardar essa situação. Olha lá, ó.
É bem isso. Porque esse standard é padrão, tá? Esse padrão do que ela está dizendo aqui é esse padrão de comportamento, né? Então ela diz, I remember holding, guardando, segurando, holding a standard for myself, having grown up watching a cousin of mine. Então, having grown up, crescendo, sendo criado, crescendo, né? Assistindo, vendo uma prima minha, a cousin of mine, who was like my mother's sister, que era como se fosse uma tia, né? A irmã da minha mãe, ok? Ela diz, I grew up in the house with her cousin, with her older cousin. Eu cresci em uma casa, em inglês fica I grew up in the house. I grew up in the house. E ela continua, with her older cousin, com a prima dela mais velha, ó, lembra, mais velha? Older. De novo, comparativos. Aqui tá bom que a gente tá revisando muita coisa, né? Ela diz, and her boyfriend used to abuse her. Used to abuse her. Used to, lembra que a gente viu used to no sentido de costumava fazer uma coisa? Beleza, então ele costumava abusar dela. Used to abuse her. So that was my standard. So esse era meu padrão, né? Era uma coisa que ela via, aquilo era costumeiro para ela. Então ela diz physically abuse her. Então, fisicamente o cara abusava dela. Aí ela disse, I was a kid, 10 years old. Eu era uma criança, 10 anos de idade. I was a kid, 10 years old. Saw him knocking her down the stairs. Oh my God. Então ela disse, ó, vê-lo, né? Pra gente ficar ver ele, então vê-lo empurrando, né? Empurrando uma pessoa abaixo da escada, knock her down the stairs, escada. My thing was, a coisa que eu guardei, minha coisa foi, I will never let somebody hit me. Hit me é bater, ok? Bater. Então ela diz, olha, eu nunca vou deixar ninguém me bater. I'll never let somebody hit me. I'll never let somebody hit me. Ela dizia pra ela mesma, ok? Deixa eu ver se a gente colocou tudo isso aqui. Aham, beleza. Show, vambora. So I lived in that superior, better than thou space of as long as he doesn't hit me. Well, he can say anything, he can do anything, but as long as he doesn't hit me. And one day in my 20s, guy was leaving, the person who wouldn't hit me slammed the door in my hand and I fell. And I saw myself in the mirror and I realized I had become that woman who would allow myself to be psychologically, verbally assaulted, and that there was no difference between that and being actually hit. Very good, very good. So she said, so I lived, passado, I lived in that superior, better than those space. Então eu vivia assim, no espaço superior, numa ideia superior de as long as he doesn't hit me, se ele, até que ele me bata, então assim, contanto, né, pra gente ficar assim, contanto que ele não me bata, tá? As long as he doesn't hit me, contanto que ele não me bata, he can say anything. Ele pode me dizer qualquer coisa. He can say anything. He can do anything. Ele pode fazer qualquer coisa. But as long as he doesn't hit me, mas contanto que ele não me bata, disse ela. Aí ela disse, one day, um dia, in my 20s, então nos meus 20 anos, nas casas dos 20 anos, guy was living, o cara com quem ela estava vivendo, né? Guy was living, the person who wouldn't hit me, a pessoa que não iria me bater, que não me bateria, slammed the door on my hand. Ele bateu a porta na minha mão, né? And I fell. E eu caí. I saw, então ela disse, and I fell. I saw, esse somzinho aqui é como se fosse um ó, tá, gente? I saw myself in the mirror. Então eu olhei, eu vi a mim mesma. Myself, dá essa ideia de pronome reflexivo. Eu olhei para mim mesma.
tá? Então ela caiu, olhou no espelho, fico imaginando aqui, né? Que eu tenho uma mente criativa. Então já tô imaginando, ela olhando no espelho, caída no chão e que merda, onde é que eu me meti? Então ela disse, I saw myself in the mirror. I saw myself in the mirror and I realized, e eu percebi, and I realized, e eu percebi, I had become the woman. Eu tinha me tornado, ó, eu tinha me tornado a mulher. I had become the woman who would allow myself to be physically, que não, esse allow é permitir. Então, eu tinha me tornado a mulher que não permitiria, a would, para dar essa ideia de nossuria, who would allow myself to be physically, que não permitia a mim mesma ser fisicamente, physically, que não permitia, não, desculpa, que permitia, who would allow myself to be physically, que permitia a mim mesma ser physically, fisicamente, verbally, verbalmente, assaulted, agredida, that there was no difference between that and be actually hit. Que there was no, não havia diferença entre between that, entre ser, né, physically and verbally assaulted, and being actually hit, e ser fisicamente agredida, né? Esse hit na ideia de apanhar, de ser fisicamente agredida. Wow! I think we've learned so many different vocabularies here, right? That you can actually start to use in your daily life, especially in a conversation with some people, because we use those things all the time in English. So do something. Stop here, put it again, watch it again, take your notes, okay? It's very important to you if you do that for more than once. Another thing that is very important for you to do, guys, is to repeat after me. When I'm saying something, it's important to you to repeat. In activities like that you have a text, another amazing thing to do is to take note of new vocabulary, okay? I know we're gonna have a word list, but it's very important to you to take notes of any new words that you didn't recognize, and then you can looking for on dictionary and things like that, okay? Entendeu? Volta, escuta de novo, eu tenho certeza que você vai entender, porque o seu nível de compreensão está aumentando a cada dia. E eu estou muito feliz, meu amigo, minha amiga. A gente vai ficando por aqui, eu vejo você no próximo módulo. Aproveita, revisa tudo. É muito importante que você faça as atividades da forma que precisam ser feitas. Vou passar por aqui para te dizer, antes de finalizar essa aula. Você tem feito as atividades das atividades do Copy Makers? Tem feito as cópias? Você pode pensar, vou fazer cópia, coisa de criança. Preste atenção que o que você está trabalhando ali é a sua habilidade escrita. Então, não, de jeito nenhum, subestime alguma das técnicas que nós estamos usando aqui. Nós estamos usando todas as técnicas que você precisa para trazer o inglês que você precisa em todas as habilidades que você precisa. Outra coisa que eu quero chamar sua atenção é o seguinte: Mirror Conversation. Tem gravado a você mesmo no áudio, nas atividades de Mirror Conversation? Faça. É importante que você tenha um branco. Olha como é que eu tô aqui no mês de março do ano de 2021. Olha como eu vou estar aqui daqui a 5, 6 meses, para que você se automotive todo santo dia. Ok? So, that's very important for you. See you another lesson. Bye bye. Vejo você na próxima aula. Se cuida. Fui.